Boa noite, com a graça de Deus, estamos aqui com essa live, Toque do Dia, para alcançar realmente os seus corações, as suas mentes, né, o que Deus tem preparado hoje, através do seu servo, para comunicar a sua palavra. Tá? Sempre esse é o nosso propósito, anunciar a palavra de Deus. Né? Realmente de uma maneira simples, né? E voltando à igreja primitiva, né? Que era nos lares e congregavam numa simplicidade e anunciavam o evangelho realmente sem uma liturgia, sem nada programado, era uma coisa bem familiar, realmente movido pelo Espírito Santo. Hoje o nosso convidado é Marcelo. Marcelo, ele congrega ali com os irmãos da Presbiteriana, do pastor Gilberto, e hoje nós convidamos Marcelo. Marcelo sempre ativo na obra, sempre presente nas atividades, e achamos de bem para convidar Marcelo, porque ele sempre foi presente no evangelismo, já me acompanhou no Porto Soares, já uma, duas vezes, e hoje já é a terceira vez, né, Marcelo? É a terceira vez que ele vem no Toque do Dia deixar a sua palavra registrada nessa página. Vamos então chamar Marcelo para deixar a sua mensagem aqui no Toque do Dia dessa noite. Por favor, Marcelo, chega até aqui. Boa noite, irmãos, boa noite quem está nos acompanhando, graça e paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fico feliz e com frio na barriga por esses convites do irmão Marquinhos, mas sempre uma honra para nós podermos ter esse entendimento e levar a palavra de Deus, levar uma porção do que o Senhor deixou para nós, para nossa edificação, para que nós possamos andar separados no mundo, como nós temos visto e acompanhado, como o que tem acontecido no mundo todo, o que tem acontecido no Brasil, o que tem acontecido em nossa cidade. São situações que quem não tem fé, quem não acredita, questiona, tem questionado o poder do nosso Deus, tem questionado por que tantas maldades têm acontecido, têm ocorrido, mas nós cremos que tudo está no controle dele, tudo está na vontade dele, e tudo o que acontece é para louvor do seu santo nome. Que nós possamos ter essa pequena porção aqui da palavra. Antes queria ter um momento de oração para que o Espírito de Deus nos guie nessa noite. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, estamos aqui neste momento, Pai, reunidos aqui na casa do Teu servo, e sabemos que há filhos Teus, há pessoas acompanhando, Pai, em outros lugares. Que este momento, Pai, o Seu Espírito esteja guiando cada palavra, entrando no coração, e seja semeado, Pai, essa porção da Tua palavra para a edificação, para a santidade dos Seus filhos que aqui estão ouvindo, Pai. Assim nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero ler em Neemias, livro de Neemias, capítulo 1. Vou ler um trecho deste livro, capítulo 1, um capítulo um pouco para frente. Mas é um livro que eu gosto muito de como a oração de Neemias foi atendida por Deus, o quanto Neemias clamou pelo povo. Ele clamou pela reconstrução ali de Jerusalém, e Deus atendeu, porque Deus continuou a promessa que ele deixou ali para os anteriores, para os antepassados. Ou seja, tudo que está escrito tem se cumprido, se cumpriu, está cumprindo. O
que Deus deixou para nós. Então, em Neemias capítulo 1, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei e me chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e o povo do meu pai pecamos. 7. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, obedecerdes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Desses 11 versículos do primeiro capítulo de Neemias, mais a metade aqui, menos 7, 8 versículos, é a oração que Neemias fez ao Senhor. E Neemias, o nome Neemias significa aquele que consola. Neemias, aquele que consola. Para entendermos o contexto aqui que estava. Neemias, ele vivia em Suzã, era um reino dos persas na época, e era copeiro do rei persa. Ou seja, ele trabalhava próximo ao rei, ele tinha uma confiança do rei, ele tinha um cargo, vamos dizer assim, bom perante ao rei. Pois, para você ter uma ideia, o copeiro, ele provava as bebidas, a comida, para ver se não estão tentando envenenar o rei. Então o rei confiava no que o copeiro falava. E Neemias tinha essa posição tranquila, vamos dizer assim, onde ele vivia. Aproximadamente 120 anos antes deste momento, que Neemias relata aqui, a Babilônia tomava Jerusalém. E os babilônios foram saqueadores, eles derrubaram os muros, eles destruíram a cidade de Jerusalém, levou o povo como cativo, como escravo para suas províncias, para o seu reinado. E foi um povo que por um bom tempo ele esteve com o povo de Deus sobre o seu comando. Passado depois de 70 anos que a Babilônia, aproximadamente 70 anos depois que a Babilônia tomou ali o povo, os persas tomaram Babilônia, tomaram o poder do reino da Babilônia. E aí já foi um reinado já abençoado para o povo de Deus, já foi um reinado diferenciado, onde os reis persas já começaram a permitir que os cativos voltassem às suas cidades, voltassem da nação que eles haviam sido feitos escravos, eles pudessem reconstruir as suas cidades. Temos os outros livros de Esdras também, que fala
quanto o rei foi benevolente com Esdras, entregando uma carta a ele para que ele voltasse a Jerusalém, dando um apoio para que voltasse e reconstruísse e pudessem louvar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, volta-se nisso, 70 anos depois. E Neemias nasce nesse meio, Neemias vive nesse meio que já era um reino persa. Então, pelo tempo, entende que Neemias já nasceu no exílio, não nasceu em Jerusalém. Mas aí ele está lá no momento, onde ele vive, na cidade que ele vive, em que vem o pessoal lá de Jerusalém, os judeus vêm de lá, e ele pergunta como estão, né? Como estão aqueles que escaparam do exílio? Como que está Jerusalém e o povo? E aí falaram para ele, versículo 3, os que sobreviveram, foi muito tempo, né, que aconteceu, então os que sobreviveram ao exílio e estão de volta à província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Jerusalém continuava destruída, não havia ainda conseguido reerguer Jerusalém. E naquele tempo, irmãos, os reinados, os povoados, eles eram cercados por grandes muralhas que protegiam ali o seu povo. E as portas eram fechadas à noite para que não tivessem visitas indesejáveis de saqueadores, de bandidos. Então eram fortalezas. Quem gosta de assistir filmes medievais, filmes mais antigos, pode ter uma noção como que eram, né? Que tinham os castelos, aquelas portas que abriam e durante a noite fechavam, soldados nas torres, aquelas altas muralhas, aquilo ali estava proteção para a cidade. Então você imagina esse povo voltando para a cidade toda destruída, muro, sem as suas portas, o que aconteciam durante o tempo que eles estavam ali. Infelizmente, possivelmente saqueadores, como dizem que eles eram humilhados, né? Eles estavam em aflição. Há relatos mais para frente em Neemias que mostra que os ricos, os mais ricos que estavam ali, dominavam sobre os mais pobres. Eles usavam os mais pobres como serviçais, sem recompensa, sem nada, porque os outros precisavam se alimentar. Então eles estavam nesse momento de aflição, isso. E Neemias, ele é da nação, ele é um judeu, ele é herdeiro, mas ele não vivia naquele meio. Ele já nasceu no exílio, né? Seus pais foram exilados, mas já nasceu no exílio, tinha um trabalho bom, né, de confiança. Mas no versículo 4, ele escreve assim: quando eu ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Neemias sentiu a aflição que aquele povo estava sentindo só em ouvir o relato de Anani passou para ele. E continua: lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias sentiu compaixão do seu povo que estava ali em aflição, sabendo que Jerusalém era o local que estava o templo, que também estava no momento destruído para a reconstrução, e que o povo poderia estar voltando e ali, né, levando o seu culto ao Senhor, mas não tinham o local, estavam preparados, o lugar estava derrubado. Neemias sente essa compaixão do seu povo. Neemias, imagino, ele se sente como se ele estivesse vendo ali cada pessoa ali sentada nos escombros, procurando ali como levantar sua casa, o que fazer, em desespero talvez, e ele sentiu isso daí. Mas aí que vem, não ficou só se lamentando, aí ele partiu para a ação, ele jejuou e orou, ou seja, ele buscou a proximidade e o relacionamento com Deus naquele momento. Ele se pôs em sacrifício ali, de estar em oração e poder levar isso ao Senhor e suas súplicas serem atendidas. E a oração de Neemias é espetacular.
né? A maior parte aqui do capítulo 1 é a oração de Neemias. Ele se coloca primeiro aqui, lembrando do como o povo é pecador. E ele se coloca no meio desse mesmo povo. Que o povo pecou contra ti, também eu e o povo do meu pai pecamos. Procedemos perversamente contra ti, não obedecemos os seus mandamentos, nem estatutos, nem juízo que ordenaste a teu servo. E aí ele lembra que o Senhor deixou para Moisés dizendo: quem for infiel espalharei entre os povos. Se buscarmos um pouco mais atrás, antes da invasão da Babilônia, vemos o quanto esse povo do Senhor, povo de Deus, como eles estavam. E a Babilônia tomou com a permissão do Senhor e esse povo foi espalhado. Neemias não é nem trazer a lembrança para o Senhor, porque o Senhor ele é conhecedor de tudo. Mas Neemias traz a sua oração esse detalhe de que eles são falhos, são pecadores, mesmo sabendo da promessa de Deus, os homens falharam, pecaram e se cumpriu isso. Mas também ele fala que se cumprir seus mandamentos, no 9, obedecer os seus mandamentos, mesmo que todos estejam afastados, estejam exilados, estejam longe pela desobediência, Deus tem o poder de reunir esse povo novamente. Deus pode trazê-lo novamente, reuni-lo como seu povo e juntos no mesmo lugar, porque era a promessa que ele tinha deixado na época. Ele tinha deixado isso na época de Moisés, falado como que seria, como que aconteceria. E aí Neemias coloca no 10, ele fala assim, mudando um pouco a palavra, ele fala assim: Deus, esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, esteja atento à oração do teu servo, né? Suplicando: Senhor, ouve-me. Se o seu povo voltar como o Senhor disse, se o seu povo voltar em obediência, o Senhor traz ele de volta. Ouve-me para que, ouve-me, usa-me para que algo aconteça. E aí continuando no livro de Neemias, no capítulo 2, vemos que no momento certo, Neemias estando com o rei vendo que ele está triste, né, pergunta para ele o que foi. Neemias fala com o rei que não teria como ele estar feliz sabendo que os seus ancestrais, vamos dizer assim, o povo do seu pai estava em dificuldade, em aflição. Ele ora a Deus e pede para que o rei o libere para que ele vá até Jerusalém. E o rei persa libera ele com cartas para que libere acesso para ele, para que ele chegue a Jerusalém. Neemias orou, suplicou por dias, jejuou para que Deus trabalhasse naquele povo e também trabalhasse com ele no momento certo, que foi o que aconteceu com o rei, junto ao rei Artaxerxes. Neemias vai para Jerusalém, ele chega em Jerusalém com apoio, com material. Ele roda a cidade, ele olha como que a cidade está destruída, como que os muros estão destruindo. E ele reúne um povo e ele começa a levantar os muros de Jerusalém. Ele levantou o muro diz aqui mais ou menos quase 5 quilômetros, com 12 metros de altura, com várias torres e tudo mais. Ele levantou o muro de Jerusalém em 52 dias. Teve vários momentos de pessoas contra, que iam levar ao relato do rei, tentar trazer discórdia com o rei, para que ele não fizesse isso. Teve as oposições para levantar o muro, mas Neemias continuou o trabalho. Deus o levou até lá, ele continuou o trabalho e levantou os muros. Ele traz a proteção novamente para Jerusalém,
traz a proteção para o povo que estava ali, o povo de Jerusalém. E aí ele começa, ou seja, ele terminou uma reforma física, né? Neemias foi, fechou os muros, ele trouxe uma reforma física. Aí em Neemias, ainda em Neemias, capítulo 8, já com muro levantado, Neemias continuando ali entre eles, acontecia uma outra reforma. Neemias capítulo 8, versículo 1 diz assim: Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, como uma unidade, como igreja, né? Hoje como igreja, um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender o que ouviam, no primeiro dia do 7º mês. Leu nela de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde o início da manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. 5. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Respeito à palavra. Versículo 8. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Então Neemias, o que era governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Esse é o dia é consagrado ao Senhor. Foi o momento que eles encontraram ali. Momentos que o povo se reunia e o povo pediu para que elas lessem as leis que Deus deixou para Moisés. Nos relatos seguintes, vemos que o povo ouvia, entendia o que estavam na lei e as praticava, cumpria os mandamentos. Aí lembrando da oração de Neemias, que ele orava assim: Senhor, se os teus servos cumprirem os seus mandamentos, os teus filhos cumprirem os seus mandamentos, da onde eles estiverem separados nas nações, o Senhor os buscará. Esse povo que estava reunido, eles começam a entender o que o Senhor queria de cada um deles como povo separado, o que era de pecado, e eles se ajustaram. Eles começavam a cumprir os mandamentos, começavam a entrar em obediência com Deus. Na palavra, na lei de Moisés, dizia que não devia se casar com mulheres, por exemplo, mulheres de tais nações, que eram nações inimigas. Existia esse tipo de casamento. Com a leitura e entendimento da palavra, começaram a se desfazer. Aqueles que não eram povos bem-vindos pelo Senhor, pela inimizade que se tinha ao Senhor, por adorarem outros deuses e tudo mais, eles iam ajustando isso em Jerusalém. Eles iam retirando esse pessoal, esse povo, eles entravam em obediência. E como a gente lê aqui em Neemias 8, o primeiro momento foi o dia consagrado ao Senhor. Esse é o dia consagrado em honra e louvor ao Senhor. Não haverá trabalho, não haverá outra situação. Apenas estarão lá, estarão totalmente louvando e honrando o Senhor nesse dia. Consagrando esse dia ao Senhor Deus. E assim eles fizeram. E assim eles foram fazendo, e assim eles foram... Aí, além de uma reforma material do muro, começou a reforma espiritual de todo o povo de Israel que estava ali. O povo começou a vir de outras cidades, começaram a se reunir e novamente se reconstruir a cidade. Aqueles que eram mais ricos, que maltratavam, usavam do seu poder contra os mais pobres, eles começavam a mudar, começavam a vender suas coisas para compartilhar com os mais pobres. Começaram a realmente seguir e cumprir os mandamentos de Deus
com leveza, como Deus tem e coloca isso na sua lei, né? No 9, Neemias 9, só 1 e o 2. No 24º dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Ou seja, aqui ele deixou claro de que assim, esse povo estava dedicado a voltar ao relacionamento fiel ao Senhor, se trazer, a cumprir os seus mandamentos, porque a promessa de Deus seria cumprida. Se os teus, como ele diz no 9, né? Se cumprir os seus mandamentos, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntareis, os trarei no lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Neemias, aquele que consola, sentiu a aflição, a compaixão do povo, se colocou no meio, se colocou como eles, pecadores, se foi até eles, levantou os muros e trouxe uma reforma espiritual, trouxe novamente a obediência do povo de Deus junto ao Senhor. O quão forte que foi essa oração de Neemias, essa súplica de Neemias, e também a dedicação dele. Ele ficou por anos, né? Ele ficou por anos lá em Jerusalém até ele voltar novamente ao rei. E aí ele retorna de novo para lá e junto com Esdras eles vão colocando a ordem ali. Mas a ordem, irmãos, veio da palavra. Eles foram lendo e explicando o que eram os mandamentos que o Senhor tinha colocado para Moisés. E é o que nós fazemos quando nós abrimos a palavra. A Bíblia é proveitosa para instruir, para reeducar, para repreender, né? Para que possamos andar santos e praticar as boas obras. A Bíblia traz isso. A Bíblia, ela do início de Gênesis a Apocalipse, ela não se contrapõe. Pelo contrário. O que diz de profecia que o Senhor faria, ela mostra o que aconteceria e o que aconteceu. No Antigo Testamento, temos os 10 mandamentos que foram cumpridos. Temos as profecias que já trazia a vinda de Cristo. Cristo veio, cumprindo os 10 mandamentos, o único que conseguiu cumprir fielmente, sem pecado algum, os 10 mandamentos do Senhor, cumpriu a sua lei, sem mancha, sem pecado, sem nada. Como aquele povo que lia, entendia, praticava. Não podemos apenas ler, entender e não praticar. Não podemos apenas ler a Bíblia como um livro filosófico, apenas ler a Bíblia como um livro que nos dá um entendimento para algo, mas se nós não praticarmos ela. Irmãos, é triste ver o que tem acontecido no mundo, no Brasil, enfim. Que há assuntos que, dependendo da situação, não vão poder nem mencionar alguns tipos de assuntos que a Bíblia abomina, que a palavra da verdade abomina. Nós poderemos ter que tomar certos cuidados para não mencionar. Mas a Bíblia é verdade. A Bíblia é a única verdade. E é a Bíblia que nós temos que seguir. Para estar em obediência ao Senhor, estar em relacionamento com Deus, é aqui que está o que nós temos que fazer. Aquele povo lia, entendia e cumpria. Que nós possamos ler, entender e cumprir. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, houve ali um período dos 400 anos, aproximadamente, de silêncio. Em que, por muitas vezes que nós lemos, o povo de Deus entrava em obediência, saía da obediência.
desobedecia, obedecia e desobedecia. E teve esse momento aí de aproximadamente 400 anos. E na plenitude dos tempos, no momento certo, no momento que era para acontecer, que já estava escrito que seria naquele momento, Cristo vem para estar conosco. Cristo vem para os seus, como ele mesmo fala, vim para os meus, mas os meus não me receberam, né? Para o seu povo que não recebeu. Cristo veio consolar os aflitos. Cristo veio trazer a esperança daqueles que tinham naquela época a certeza das promessas. Cristo trouxe aquele consolo. Ou seja, diziam que viria o Salvador veio, cumpriu a lei do Senhor, a lei de seu Pai, do nosso Pai. E quando ia voltar aos céus, ele fala para os seus discípulos assim, eu preciso ir, na verdade, por ser a vontade, mas eu enviarei o Consolador. O Espírito Santo estará com vocês como Consolador. E hoje ele está conosco, como nosso Consolador junto ao Pai. Não temos os muros, não se tem o templo físico que se tinha naquela época que eles reconstruíram. Que Cristo veio e colocou-se no lugar disso. O Santo dos Santos que estava dentro do templo, o que se dividia o Santo dos Santos foi rasgado. No momento da crucificação, quando o Senhor Jesus diz que está consumado, o véu é rasgado. O templo se abre, nós podemos estar perante ao Senhor em qualquer lugar, a todo momento. A nossa reforma hoje é a nossa espiritual. A nossa reforma hoje é estar em obediência e cumprindo o que a lei, o que a Bíblia o Senhor deixou na sua palavra. Para que possamos estar nesse relacionamento fiel, na promessa de Deus, como cordeiros dessa herança, junto a Cristo. Cristo agora é o nosso mediador, Cristo é o único, é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não temos que levantar paredes, não precisamos fazer o nosso esforço braçal, não precisamos passar dias colocando pedra sobre pedra. Nós precisamos aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que Ele cresça e eu diminua, para que assim eu consiga cumprir a lei, consiga cumprir os mandamentos, para que consiga amar a palavra. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por nós mesmos, nós não conseguimos nada. Por nós mesmos, a gente não consegue nem dizer se realmente é amor que nós sentimos. Por nós mesmos, nós não conseguimos manter um relacionamento com o Senhor. É pela graça. É por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos dá essa força e nos preenche para que possamos estar em santidade, separado. Como eu disse no começo, o quanto notícia triste, o quanto tem acontecido atrocidades com crianças, e o quanto isso traz reflexão, o quanto a gente acaba pensando o que está acontecendo, por quê. Mas é nesse consolo, através de Cristo, através do seu Espírito que está aqui conosco, que dá esse entendimento, que tudo é vontade do Pai. Tudo é para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Nada acontece sem a vontade, sem a permissão de Deus. Somos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Deus sabe tudo o que vai acontecer, mas nós somos responsáveis por essa escolha. Como ele disse, sozinho não conseguimos nada. É através da Trindade que nós conseguimos manter esse relacionamento, ter esse relacionamento, ter a certeza
da nossa salvação e vida eterna junto ao Pai. E no final, Neemias, para concluir, última frase que ele deixou escrita ali no versículo 31 do capítulo 13, ele ora assim: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. É a forma de se manter firme, é a forma de viver nesse mundo, de andar em santidade, andar separado do mundo, é para que lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Porque por nós mesmos nós não conseguimos, nós não temos força para isso. Que Deus abençoe essa palavra. Amém. Como uma oração tem poder, né? Tem força, né? Moveu a Neemias, moveu um povo, levantou muralhas, levantou portões, né? Edificou, né? Por uma oração de Neemias, ele ficou constrangido, né? Ele ficou ali de uma maneira que sentiu e se expôs diante de Deus tudo o que estava no seu coração, né? Ele jejuou, ele orou, ele se vestiu de panos, de sacos, né? Ele realmente se humilhou para que Deus o ouvisse, né? E quebrantasse o coração do rei para fazer toda aquela obra que Neemias e Esdras fizeram ali em Jerusalém. Né? Queremos realmente colocar nisso, né? Que o poder da oração. Realmente teremos que quebrantar os nossos corações e clamar a Deus para que a obra seja feita, né? Seja da nossa casa, seja da nossa igreja, aonde o Senhor tem nos levado, né? É o poder da oração. O poder da oração de Neemias, que conseguiu resultado com as suas orações. E o povo aplicou a lei nas suas vidas e fizeram aquela mudança, aquela reforma, tanto física como espiritual. Queremos agradecer por Marcelo por essa palavra, que Deus abençoe e que essa mensagem possa alcançar os corações e possa mover corações para oração e clamor a Deus, para interceder em favor da necessidade, seja da nossa cidade, do nosso país, o que o Senhor tem colocado em nossos corações, tá bom? Mais uma vez, agradecemos, Marcelo, pela sua palavra aqui no Toque do Dia. Amém? Deus abençoe. E na próxima quinta-feira estamos aqui com um novo irmão. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém?